Ministério da Cultura e Atacadão apresentam um circuito instrumental que se realiza dos dias de 11 a 15 de setembro no Parque Harmonia, em Porto Alegre. Grandes atrações: Orquestra de Bombos Legueiros com Ernesto Fagundes e Quinteto Garibaldi. Família Lima, Renato Borghetti, Camerata Campiana, Rodrigo Saltão e piano, palestras, danças, shows de artistas instrumentais. Patrocínio Master, Atacadão, lugar de compra barato. Produção cultural, Dana Produções, realização Ministério da Cultura e Governo Federal. No dia de hoje nós teremos uma oficina, palestra, com nosso amigo Robson Cavalheiro, natural de Santana do Livramento, na fronteira do Rio Grande do Sul, Uruguai, empresário, professor de danças e coreógrafo, reside em Tramandaí, Rio Grande do Sul. Proprietário da Ballarium, Escola de Danças, em Tramandaí. Diretor fundador do B-Folks, Balé Folclórico do Sul. Participou de mais de 100 festivais e participou das festividades de 100 anos do Esporte Clube Internacional de Porto Alegre e festa de reinauguração do Estúdio Beira Rio para a Copa de 2014, coreógrafo da Escola de Samba Estado Maior da Restinga em 2012 e 2013. No tradicionalismo atuou como coreógrafo e professor de danças tradicionais de 1995 até 2014, já tendo trabalhado com grupos de danças gaúchas por todo o Brasil. Membro da equipe técnica do MTG do Rio Grande do Sul, Fundação Cultural Gaúcha. Principais premiações: coreografias, campeão do FENARTE, categoria juvenil 2001, em Brasília, Distrito Federal. Campeão do Fest Mirim 2013, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Campeão do Fest Chiru, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Bicampeão do Juvenarte 2004 e 2016, Rio Grande do Sul. Bicampeão do FEPARTE 2010 e 2011, Paraná. Hexacampeão do Enarte 2002, 2007, 2009, 2011, 2012 e 2014, Rio Grande do Sul. Então, com os senhores, Robson Cavalheiro, para a nossa oficina hoje. Boa tarde. Muito honrado com a presença de vocês. É uma satisfação poder participar desse evento, dessa iniciativa da Dana Produções, em parceria com o acampamento Farroupilha, e ter aqui, dentre as pessoas que participam, estão aqui para me assistir, um dos meus professores, Índio Guaraci. É uma satisfação imensa. Nós vamos falar, então, eu vou falar hoje um pouco sobre as danças gaúchas de salão, no primeiro momento, e no segundo momento, sobre as criações coreográficas. Dos salões às criações, tendo como linha da palestra, né, falar sobre danças de salão e logo em seguida sobre as entradas e saídas das criações coreográficas. Bom, desde o início da minha carreira, desde o início da minha vida tradicionalista, eu já comecei dançando, e isso me acompanha então desde a infância. E dentro do tradicionalismo isso é muito comum. Tony, por favor, passa o primeiro slide, segundo, por favor, a segunda. E aqui no Rio Grande do Sul é um estado dançante por natureza. Desde as famílias, desde o início das nossas vidas, nossos pais já nos conduzem a gostar da música, da dança. E a atividade, principalmente na minha cidade natal, a atividade tradicionalista é muito comum. E essa vivência e esses momentos
de dança a dois, como eu disse, se fazem presente desde o início da nossa vida. E por isso, depois de formado o caráter, formado, né, a personalidade, a maioria de nós gaúchos acostumamos a dançar a dois. Diferente de outros lugares onde, na maioria das vezes, a dança a dois é uma pequena consequência, aqui para nós ela faz parte da nossa natureza. A dança de salão é uma riqueza cultural do nosso estado, e porque através dela, dentro dos bailes, das festas familiares, nós passamos a congregar e a conviver juntos por mais tempo. E isso dentro dos centros de tradições gaúchas, dentro do seio familiar, enfim, é o que faz a grandeza dessas pessoas. Sim, senhor. Oi? Ah, senhores. Então, para o nosso povo, para a nossa gente sulina, a dança de salão é comum. O dançar a dois é comum. E isso vem de casa. A gente aprende em casa, traz de casa essa natureza de dançar. Não que todo mundo saia dançando, né? Que comece na família e saia dançando, mas com certeza isso influencia bastante. E essa dança, e esse dançar a dois, depois nas festas, nos bailes, enfim, faz com que essa congregação das pessoas, faz com que nós tenhamos um gosto mais apurado e uma maior facilidade de relacionamento interpessoal, que é um dos fundamentos para a dança de salão. Prof, por favor. As nossas raízes, a nossa cultura, ela é muito forte. O tradicionalismo faz com que isso seja muito forte no nosso estado e até fora dele, porque as pessoas saem aqui do Rio Grande do Sul, né? Os colegas, os queridos amigos são de Santa Catarina, né? E lá em Santa Catarina, vocês também mantêm vivas essas tradições que começaram aqui, que não, hoje a gente não pode dizer que essas tradições são só do Rio Grande do Sul, são tradições gaúchas, mas são cultuadas em todos os lugares do Brasil. Há pouco nós estivemos em Querência, no Mato Grosso do Sul, e as pessoas, e muitos adolescentes, e até crianças, falando com sotaques totalmente diferentes, chiando, falando xotes, vaneiras, chamamés. Essas pessoas que têm uma vivência totalmente distinta da nossa, ao mesmo tempo, no seu momento de lazer, no seu momento de culto, de vivência, participam de entidades tradicionalistas. Então, essa nossa raiz ela é muito forte. Mas não adianta nós termos raízes fortes e não regarmos a nossa plantinha para ela se manter forte, né? Então, dentro disso, acredito eu, e é uma coisa que a gente vem vivenciando, nós precisamos fortalecer e fazer com que isso passe adiante. Eu acho que a gente precisa compartilhar um pouco mais da nossa cultura. Porque a nossa cultura é muito admirada fora do Rio Grande do Sul. E às vezes dentro do Rio Grande do Sul a gente não compartilha dela, a gente não faz com que ela seja disseminada, né, dentro do âmbito cultural e artístico num todo. Então, é preciso, acima de tudo, compartilhar, mas compartilhar dançando, apresentando, mostrando
todos nós que dançamos a dança gaúcha, na maioria das vezes a gente não participa dos eventos, somos tradicionalistas e somente eventos tradicionalistas. Existem tantos congressos, tantos eventos de danças de salão, Brasil afora, e a gente vê pouca participação dos tradicionalistas nesses eventos. A gente que participa, nós que temos participação ativa dentro da dança de salão, às vezes a gente sente a carência de mostrar a nossa cultura, como ela realmente é. Mas da mesma forma, nós não temos participação ativa de tradicionalistas dentro desses eventos, aqui no Rio Grande do Sul mesmo. E existem tantos grandes eventos de dança de salão aqui, e nós sentimos e nós percebemos e temos a convicção disso por participarmos, que são poucas as pessoas, são poucos os tradicionalistas que gostam, dançam bem, têm facilidade e que participam desses eventos de dança de salão, onde existe um intercâmbio maior de outras culturas dançantes, onde a gente tem a propagação da arte do dançar, onde a gente tem o aperfeiçoamento do dançarino. Então, nesses momentos, a gente sente falta disso. E para todos nós que dançamos, isso vai ser muito importante. Isso é muito importante. Mas talvez pelo nosso âmbito tradicionalista, nós às vezes nos fecharmos um pouco, nos resguardarmos, isso faz com que a gente não participe lá. Ah, não, eu sou tradicionalista, eu não vou lá no evento, porque esse evento lá é dança de salão, vai ter samba de gafieira, vai ter forró, vai ter bachata, vai ter salsa, e eu não vou lá porque eu sou tradicionalista. Não, é só saber dividir as coisas e separar, porque ao mesmo tempo que a gente não vai lá, eles não vêm aqui. Então, a gente acaba criando um cerco, e um círculo onde as mesmas pessoas ficam girando. E como nenhum de nós é eterno, isso um dia acaba. Né? E se a gente não propagar, se a gente não buscar de formas atrativas, isso vai ser difícil de acontecer, de se manter. A nossa cultura, a dança de salão, ela ganhou notoriedade, mais notoriedade, assim, nos últimos anos, em função da criação do concurso de danças de salão no Enarte. Isso fez com que mais jovens passassem a gostar mais e a praticar mais as danças de salão e até procurassem mais efetivamente as escolas e o aperfeiçoamento da sua dança. Então, isso foi muito importante. E essa criação desses concursos, prof, por favor, essa criação desse concurso do Enarte fez com que os rodeios no Rio Grande do Sul e fora do estado, dentro do país num todo, passassem a valorizar mais os praticantes da dança gaúcha de salão. Mas se nós pensarmos pela linha normal, essa nossa dança gaúcha de salão, ela é praticada, como eu disse, desde a saída de casa. Desde o primeiro momento no Centro de Tradições Gaúchas. Isso se dá porque além de ser descontraído e alegre, a nossa dança ser descontraída e alegre, ela é de fácil acesso para quem está aprendendo. Ela é de fácil acesso. Basta que nós tenhamos, sim, uma metodologia e um processo didático adequado para fazer com que as pessoas se interessem por esses momentos, por aprender a nossa dança. A partir disso, nós teremos a propagação. E a partir disso, e no entorno de tudo isso,
a dança ganhando mais força, ganhando mais notoriedade. O grande exemplo é porque a maioria das nossas danças provém, na verdade, de outras culturas. A maioria de nossas danças são aculturadas. Elas ganharam uma nova vestimenta, uma nova indumentária no Rio Grande. Né? Exceção o bugio, nossa dança verdadeira. Todas as outras já tiveram uma vivência num outro povoado e vieram desembarcar aqui no sul. Milonga, vaneira, chamamé, shot, polonese, tão dançada, tão costumeiramente apresentada nos nossos bailes dos CTGs, todas elas provêm de outros lugares. Ganharam formas e estilo gaúcho. E aí é um ponto muito importante. Estilo, entre aspas, o caráter que cada dança tem, cada dança de salão tem. E, às vezes, a gente esquece disso, nesse processo de ensino. E isso é importante, porque esse caráter, essa forma que só nós temos de dançar, cada ritmo, porque o nosso baile, nós dançamos, geralmente no nosso baile, por baixo 7 ritmos durante a noite, num baile gaúcho. De centro de tradições gaúchas. Né? Toca bugio, toca vaneira, toca chamamé, toca milonga, toca shot, toca polonese, toca a marchinha. E a gente dança todas. Né? Em função das nossas bases serem acessíveis. Quando eu falo nossas bases, dos nossos passos básicos serem acessíveis. Então, é importante que nós tenhamos a consciência e, principalmente, a disponibilidade de apresentar as nossas danças de forma natural, de levar as nossas danças e divulgá-las. Isso é muito importante. Para que todos nós, no futuro, tenhamos orgulho de ver essa dança crescendo e se espalhando. E eu falo isso porque diversas vezes em conversas com professores de fora do Rio Grande do Sul, a gente já ouviu, quem sabe um dia lá dentro do evento tal de dança, vamos citar o exemplo, quem sabe um dia lá dentro do Dança Florianópolis, a dança gaúcha, porque quem sabe um dia já teve? Quem sabe um dia dentro do Baila Costão, a dança gaúcha, teve, nesse ano, no ano passado, dança gaúcha no Baila Costão. Agora, os participantes da aula e do curso de dança gaúcha, na sua grande maioria, são as pessoas de fora do nosso estado, que fazem essa aula. Exceto aqueles que têm envolvimento e contato com os professores que estão ali ministrando aula. E é isso que eu citei antes. E esse ponto que é importante que eu falei antes. Que nós nos fechamos na maioria das vezes. E nós precisamos abrir a nossa cultura. Nós precisamos disseminar nossa cultura. Nós precisamos passar adiante para fazer com que ela evolua. E quando eu falo evoluir, nada tem a ver com deixar de ser tradicional. Eu falo em evoluir é crescer, é ter coisas novas que se adequem a esse processo de manutenção da nossa tradição. Enfim, daria para passar muito tempo falando a respeito disso. Mas importante também é falar sobre a técnica e os processos de ensino da dança de salão. Sem puxar brasa para
o assado da onde a gente vem, para o lado da onde a gente vem, mas é necessário falar. A gente tem a Bailário Escola de Dança, na qual eu e a Roberta somos sócios. Nós criamos a Bailário Escola de Dança. Nós fazemos parte de uma rede, hoje, de 13 escolas, indo para a 14ª unidade no Brasil. Certo? E nessas escolas, e na nossa rede, é uma das poucas redes de escolas de dança em que a dança gaúcha é ensinada e existe um processo metodológico de ensino. E existe um processo didático de ensino e uma formalização do processo pedagógico de ensino da dança gaúcha de salão, dentro da escola de dança. E esse processo é criado de forma coletiva pelos diversos professores, inclusive vários deles, que não são daqui do Rio Grande do Sul, e participam da criação desse método. Participaram da criação, não do método, porque o método é o mesmo que a gente trabalha com outras danças, mas do desenvolvimento do cronograma de ensino, do programa, né, de desenvolvimento técnico dos dançarinos, do programa de conteúdo formal da rede, que tem escolas de Tramandaí, que é a nossa, Osório, Santa Cruz, Porto Alegre, 2 unidades, Caxias do Sul, Venâncio Aires, Lajeado, Bento Gonçalves, Cuiabá, Curitiba, São Paulo, Votuporanga, agora Rio de Janeiro e... me esqueci, alguma eu esqueci. Mas, enfim, cito isso para falar porque dentro da rede existe um conteúdo de dança gaúcha, com desenvolvimento e plano de evolução do aluno, né? Então, não que isso seja a única maneira, que seja a maneira certa, enfim, mas é um processo. Se criou um processo dentro da rede de ensino da dança gaúcha de salão. E nesse processo, falei disso para chegar, porque a gente trabalha vários fundamentos que a dança de salão necessita dentro das nossas danças gaúchas também, onde a gente vê certas diferenças do que a gente tem no processo normal de dança, da nossa cultura tradicional, né? Então, mas mesmo assim, dentro desse processo, no formato que nós ensinamos, a gente sempre procura dizer, ó, essa forma é dentro do nosso método de ensino. Porém, dentro do tradicionalismo existe uma regrinha, e essa regrinha é assim, 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 assado. Esse passo deve ser desenvolvido desta forma. O abraço é diferente, a forma do abraço para a condução. Porque o abraço na dança de salão, ele precisa ser móvel. Eu preciso ajustar o meu abraço para conduzir a minha dama. E na nossa dança gaúcha nós temos uma posição específica e delimitada, né, prof? Né, prof? É ali nesse ponto, bem no meio, não pode ir para o lado, né? Isso é cultural. Isso não é uma questão de saber ou ser, é a cultura, é a tradição, é o que se passa de geração a geração. Então, a gente tem que saber também diferenciar isso. E por isso que eu falo do processo do ensino, que eu acho importante a gente analisar e criar um processo metodológico que a gente consiga diferenciar, e não que a gente diga assim, não, isso está errado, como a grande maioria. Não, tua mão está aí, está errado. Não, ó, querido, não está errado, mas dentro da tradição, porque a nossa tradição gaúcha, ela nos obriga a fazer assim, porque era assim que faziam lá no passado.
Você não está errado, mas faça assim. Eu acho que dessa forma nós já estaríamos começando a trazer pessoas, a fazer com que as pessoas gostassem mais da nossa dança de salão. Eu cansei de ouvir isso. Eu não faço CTG porque é muito chato. Claro, imagina pegar tijolo e fazer um CTG. Cimento e fazendo CTG. Não dá, né? É chato pra caramba. Dançar no CTG não é chato, mas é que as pessoas tornam chato. Né? Então, por quê? Porque a primeira aula que o cara vai, ele não sabe nada. Aí o professor chega lá e diz assim para ele, ele abraça assim, eu vi o abraço, ele chega, ele abraça como ele viu as pessoas, a vivência das pessoas faz com que elas façam. Eles vão lá e abraçam, e aí o professor diz assim, não, está errado. Está tudo errado. Não, vamos ter que te salvar agora, vou ter que te fazer um descarrego nesse corpo aqui para te fazer com que te torne tradicionalista. Não é assim. Eu acho que esse é o primeiro ponto. A primeira coisa que faz, o primeiro sentido que leva a pessoa a gostar da dança é o entretenimento. Não é a técnica. Então, as pessoas vão lá num primeiro momento porque elas pensam em se divertir, em se distrair, em esquecer, em tirar uma hora para esquecer o seu trabalho, os seus problemas das famílias, a vida diária. E aí ela chega lá e é cheia de regra, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, não pode. Eu não quero. A resposta da pessoa vai ser essa. O não já está pronto. Porque é tanto não que ele ouve que a resposta dele vai ser não. E a gente não precisa falar de processos motivacionais, a gente precisa pensar no que você gostaria, no que nós gostaríamos. Então, esse processo de iniciação, vamos dizer assim, né, no tradicionalismo, principalmente depois de adulto, ele tende a ser mais difícil. E principalmente se nós não rompermos essas barreiras, né, de que a nossa cultura é assim e ponto. A nossa cultura é assim. Porém, a gente pode fazer dessa forma para chegar até aqui. É assim que eu penso. E é assim que a maioria dos processos se dão, os processos exitosos, que têm êxitos, acontecem. Então, eu escolhi falar dessa forma da dança de salão e não de vir simplesmente aqui e falar, não, porque no chamamé a gente vai com o pé para frente, vai com o pé para trás, a gente dança o chamamé aqui assim porque é assado. Porque eu acho muito importante isso. E eu sinto falta disso. E eu busco isso dentro da minha escola. E eu brigo com os meus colegas professores de dança quando eles fazem alguma coisa que não é adequada. Não é porque eles estão errados, é porque eles não procuraram saber, eles não se interessaram em saber mais sobre aquilo. E sabe por que eles não se interessam em saber? Porque nós não nos interessamos em ensiná-los, nós tradicionalistas. Então, a partir do momento em que nós estivermos abertos a compartilhar, as pessoas estarão abertas a receber. Mais, né? Porque todos chegam, costuma dizer, esse é o gauchinho da Semana Farroupilha. Que bom que na Semana Farroupilha ele é gauchinho. A gente tinha que pensar assim, que bom, e convencê-lo a ser gauchinho durante o ano inteiro. Mas não, a gente fica assim, gauchinho da Semana Farroupilha. Guri de apartamento, né? Toma a mata em cuia de porcelana, mas a gente fica fazendo bullying o tempo inteiro, né? Já que está na moda bullying, né, índio? Vamos falar bullying. Estou aí, né? Estou na moda. Tá. Então, gente, assim, a vocês que estão aqui, o meu desejo, dentro da dança de salão principalmente, é que a gente
faça o que as pessoas esperam de nós. Porque todo mundo gosta dos gaúchos. Todo mundo acha bonito. Ah, que legal. A gente chega pilchado nos eventos por aí, as pessoas, ah, que legal. Como é? É pincha? Como é que é? Fatiota? É isso aí. Tudo isso aí que tu disse. É traje gauchesco, né? Enquanto não chamam de fantasia, está valendo. Né? Então, assim, então, é importantíssimo isso. As pessoas se interessam e acham legal, né? Mas aí diz, ah, que legal essa tua roupa de gauchesco. Não, é pilcha, indumentária tradicionalista. Eu já fico brabo, já mudo o tom de voz, e aí pronto, cara, valeu, gaúcho. Então, nós somos assim, infelizmente. Principalmente lá em Livramento. Eu estava lá agora, meu Deus do céu, estava lá, passei a semana lá em Livramento, lá na minha terra, e me apavorei, assim, sabe? Que eu digo assim, meu Deus, a gente precisa aprender e desenvolver algumas coisas, né? Eu falo por mim, tudo isso que eu estou falando aqui, eu não estou falando dos outros, eu estou falando bem de eu mesmo, de mim mesmo. Eu fiz isso, eu já fiz isso, né? Enfim, tudo isso que eu estou falando, todos esses comentários, é para que a gente consiga fazer com que a nossa dança se torne atrativa. É para que nós façamos da nossa dança um canal de ligação das pessoas que não são tradicionalistas com o tradicionalismo. Que nós façamos um elo para ligar essas pessoas a nós. Começa pela disponibilidade de passar adiante, a disponibilidade de receber coisas novas. E receber coisas novas nada tem a ver com mudar o jeito e mudar a tradição. Nada tem a ver. Eu só preciso entender para saber como explicar por que nós somos assim, diferentes. Eu preciso entender, porque se eu não entender, se não houver conhecimento, não vai haver transmissão. Como diz o mestre Beloni Bastos, se eu não internalizar, de maneira alguma eu posso externar. Né? De maneira alguma, porque se eu não sinto aquilo de verdade, se eu não sei aquilo de verdade, jamais eu posso expor para alguém esse processo. E isso é em tudo, não só na dança de salão, mas na nossa cultura no geral. Certo? E o grande exemplo disso, né, Tony, pega o telefone aí, vamos ver se a gente consegue fazer funcionar. O Rinaldo Souto deixou o certificado dele aqui. Cobrinha, para cima, para o lado, para cima. Bem fácil. Vai aí. Estou ensinando ele a senha do meu celular. Para cima, até o meio, para o lado, para cima. Passou. Vai de novo. Vai estragar o meu telefone. Tio. Aí, isso para o lado, todo até o final, para cima. Isso aí. Victoria Fenile de Miranda Bitello que fez essa senha. Ela que faz as senhas no meu celular. Tem uma milonga, tá na pasta das milongas aí, Tony. Essa milonga isso é uma milonga argentina. Baldosa floja. La Chicana. É La Chicana a banda que canta, confere pra mim. Tá. Sucesso em toda a Argentina.
E eles são inovadores e tocam milonga. São especialistas em milonga. Se é aqui no Rio Grande do Sul que o César Oliveira e o Rogério Melo gravam uma milonga assim, não, isso não é gaúcho. Ah, o César e o Rogério estão loucos, se venderam. Isso faz com que a Argentina inteira baile milonga. Que saia simplesmente do Pampa, da onde é originária, e a Argentina inteira baile milonga. Cada um do seu jeito. Não é assim, professor? Cada um do seu jeito, tá? Então, e a nossa milonga, pausa por favor, e a nossa milonga, ela provém de lá. Porém, assim, esses tempos eu vi um casal fazendo uns passinhos da milonga argentina e, para minha surpresa, muito bem executados. E aí eu ouvi um comentário de um rapaz que estava ao meu lado e ele era um dançarino, e ele era não, porque está bem vivo, bem forte, bem São de Lombo. Dançarino, competidor das danças de salão, e ele olhou assim, e ele disse, não, mas eles arrastam o pé, e ele não faz a levantadinha do pé. E aí eu fiquei pensando, a levantadinha do pé. E ele mostrou para mim o que era a levantadinha, e aí o casal arrastava o pé. E aí eu vi assim, esses pontos que a gente compete muito com as pessoas, porque elas são diferentes de nós. E essa diferença está aí, né? Nesses pontos. Muito simples, pai, está dançando diferente. Beleza, isso aí daqui a pouco não se adequa ao que a nossa milonga, ao que a nossa competição pede. Não, a primeira coisa é estar errado porque está fazendo isso, aquilo, aquele outro e não pode. Nós temos o jurado incrustado em cada um de nós. Principalmente os competidores. Todo competidor sonha, eu acho que o maior sonho não é ele vencer o festival, é ele sentar na cadeira lá em cima do palco no Enarte e ser jurado. Se ele soubesse o que é, né? O pepino que é isso. Eu fui uma vez, nunca mais. Mas nunca mais, tá louco? Tu avaliar o trabalho dos teus... e lembrar que é um ano inteiro de trabalho e ver as coisas acontecendo assim. E principalmente, cobrar do teu amigo da mesma forma que tu cobra do teu desconhecido. Ele nunca vai achar justo. Ah, porque tu é meu amigo. E infelizmente, se você tem senso de justiça, esse vai ser o certo. Esse é o correto a fazer. Então, assim, falei da dança de salão, mas falei também do todo do movimento, né? Ao mesmo tempo eu estou falando do nosso movimento, do nosso tradicionalismo. E eu egoístamente comecei isso aqui porque eu estava nervoso pra caramba, vocês não sabem, né? Mas eu fui guardar meu computador na minha mochila para vir bem faceiro, guardei o computador na mochila para sair, bem faceiro, vim embora para Porto Alegre, abri a mochila, cadê o computador? É que são duas mochilas iguais. E aí ficou. E aí eu cheguei aqui, e agora, Tony Pereira? E eu, Tony, calma, professor, com toda a paciência do Tony Pereira, calma, professor, vamos lá, tem alguém em casa, manda um e-mail, coisa e tal. E está aí o PowerPoint passando aqui, né? E aí eu falei demais, me esqueci de anunciar meus convidados, que vergonha. Convidei minha querida sócia Roberta Smone, né? Professora de dança de salão, polidense, pós-graduanda de dança pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, só para falar mais, né? Pela PUC de Porto Alegre, pós-graduanda em dança, né? E administradora da Bailarium 8 Tempos, Escola de Dança em Tramandaí. A Roberta teve a satisfação, e ela não é tradicionalista desde de criancinha que nem eu, ela não é.
né? Ela passou a conviver no ambiente tradicionalista meio forçado, assim, porque todo mundo, todos os meus amigos conviviam no CTG, então todos eles iam na escola, chegava e ela tinha que aguentar isso, tanto ela quanto a dona Cristina, minha esposa também, né? E elas tiveram que aguentar isso e ir convivendo com o tradicionalismo. E isso foi se tornando uma rotina na nossa escola. A nossa equipe de dançarinos e professores, a gente tem uma doutrina muito parecida com as equipes de CTG, porque a gente é muito mais do que sócio, ou do que parceiros e colegas de trabalho. A gente é família também, na nossa escola. E é bem diferente. E é bem diferente, não o rendimento, porque a crise está para todo mundo, mas a questão dos resultados que a gente tem, profissionais, e principalmente do formato que a gente tem da nossa escola. Então, tudo isso também se dá por essa vivência. E nesse meio que a Roberta foi indo, né, e convivendo com o tradicionalismo, que nesse ano ela foi a nossa representante, Gaudéria, né, piochada, né, não botava vestido até pouco tempo atrás, né, só aqueles da rainha da festa do peixe, que ela foi princesa da festa do peixe, pessoal. E ela foi dançar, representar, né, a Rede Oito Tempos, a nossa escola, enfim, ministrando aula de dança gaúcha de salão no Baila Costão, que é o maior evento de dança de salão do Brasil, maior evento que reúne o maior número de professores, e a Roberta, junto com o Rafael, esse ano, ministraram a aula de chamamé lá, e além disso, prepararam uma coreografia muito linda, com a música Céu, Sol, Sul. E uma coreografia que pode ser dançada em qualquer ambiente, tanto tradicionalista quanto da dança de salão. E nos eventos que eles vêm apresentando a coreografia, têm sido muito bem recepcionados, têm sido muito bem aceitos pelo público. E eu até tenho ficado com medo de apresentar no meio tradicionalista, porque está tão aceito fora que daqui a pouco vão dizer, isso não é gaúcho. Mas é lindo, é um trabalho que mescla vários estilos de dança. Do milonga, bolero, tem coisa de samba, tem cadeirinha de samba na coreografia, enfim, céu, sol, sul. E tem até passo de valsa. Incrível que pareça, tem até passo de valsa na coreografia, né? E eu falei da coreografia da Roberta, porque foi um expoente muito grande para nós, porque surgiram sapucais lá no Baila Costão, de tudo que é lado, quando eles estavam dançando, assim, foi bem legal. E também para anunciar meu convidado, que vai agora, eu vou chamar ele para cá, porque eu vou dar no meio dele agora, o Paulo Gradaski, lá de Passo Fundo. O Paulinho, por favor, suba para cá, porque agora tu vai trabalhar, vou tomar uma água. O Paulo, ele foi uma das pessoas que inspiraram o meu trabalho, de diversas formas. Além do talentoso coreógrafo, professor de dança, o Paulo hoje dirige, em Passo Fundo, uma escola de circo, que faz, além de fazer um trabalho de desenvolvimento artístico, faz um trabalho de manutenção da nossa cultura fantástico. Por lá passaram grandes artistas da nossa dança gaúcha. Um dos momentos mais marcantes do festival para mim foi quando ninguém imagina que os loucos de bombacha vão vir sapatear e daqui a pouco eles saltam e abrem espacato no ar. E quando tu imagina que isso é o máximo, eles caem e espacato no chão e terminam a coreografia cantando sangue, sol, sêmen, semente. Roda, rodando, rodado, se vai. Paulo Gradaski, uma satisfação imensa. Muito obrigado, meu irmão, por ter aceito o convite. Eu me sinto honrado, muito obrigado pelo convite. Eu me sinto até, no meio de tantos coreógrafos, professores, a gente naquele tempo não tinha noção, bem claramente, a gente não tinha noção
eu particularmente não tinha noção assim do tamanho. A gente fazia com muito, assim, trabalhava com muito coração, muita paixão. E eu venho de uma escola muito técnica, porque desde cedo no Lalo Miranda, Posteiro, Vacaria, aquele tempo do meu amigo índio, né, olhando ele, né, sempre admirando os trabalhos. Também foi uma referência, assim como outros tantos, né? Eu via os trabalhos dele, eu ficava longe, eu, Carlinhos, olhando, admirando. Eu tenho também uma outra escola do Terra Pampiana, viagens para o exterior, tempo dos Muripás, né? Eu pude beber dessa fonte e isso foi uma referência. A gente era uma gurizada e isso me ajudou bastante. E eu te agradeço demais por poder estar aqui, é uma honra, e poder colaborar. Uma singela colaboração, assim como coreógrafo. Eu nessas andanças todas, desde novo, fui lá do dança, teatro, minha mãe, desde casa, como vocês falaram aqui, a gente aprende em casa mesmo, que minha mãe era bailarina em Soledade, desde nova, e a gente dançava lá, vendo ela, o pai e a mãe dançar na sala, assim, tangos, né? E nós ficava ali meio que, né, eu e minha irmã, e desde novo no Lalo Miranda a gente já foi meio que nesse caminho. Mas, sem mais delongas, o que eu posso falar, assim, colaborar, eu tenho um irmão que há mais de 30 anos dá aula de dança, começou bem novo no Lalau, com o professor Camargo, também um expoente na dança de salão, e ele continua esse trabalho. Eles têm também, então a gente também bebeu dessa fonte em casa, ou seja, uma casa de artistas, né? E isso também foi minha referência. E o Tebanos foi muito, aquela coreografia, as outras também, das espadas, eu sempre fui muito assim, do mundo. E essas viagens, a gente bebia em outras culturas, essa integração, e olhar assim, sempre fui apaixonado pela técnica, e eu venho de uma escola técnica. E para mim isso sempre foi muito verdade, acreditar que um trabalho cênico em palco tem que ter muita técnica. E eu vim dessa parte, tantos anos no Enarte também, avaliando harmonia e conjunto, então muita técnica, e aquele trabalho surgiu disso. Mas nenhuma verdade uma verdade é verdade absoluta, né? Uma outra pessoa que eu gostaria de citar, que também foi um expoente e que quebrou toda essa crença, porque aquele tempo não era como hoje, que você faz uma coreografia e posta. Se nós olharmos agora, o pessoal está postando. E tu consegue acompanhar o trabalho que é feito no Brasil inteiro e os grupos. E aquele tempo não, a gente fazia um trabalho aqui, outro lá, e a gente se encontrava no Mobral, a gente se encontrou no Mobral, né, onde a gente conseguiu em 1984, quando eu estava entrando no Terra, eles foram campeões, né? E aí em Bento Gonçalves, e depois, né, veio o Fegarte e assim por diante. E naquele tempo não, a gente fazia os trabalhos, era muito nós, e a gente se encontrava e ficava admirado com o que acontecia. E eu tive uma outra referência, que foi o Pedro Pedroso, né? Querido Pedro, que eu imaginava que tudo era técnica e trabalhava daquele jeito com os meninos, tinha que fazer obrigatoriedade, assim, tem que fazer balé. Minha vida, meus bailarinos, tem que fazer, porque eu acho que é a raiz, e trago de casa isso, e até hoje eu levo isso. Mas o Pedro, eu acho ele uma pessoa fantástica, e daí eu digo, cara, a gente para ser coreógrafo, a gente tem que ter um pé na loucura. Impossível, tu tem que viver fora da casinha, precisa viver fora da casinha. Tu não pode ver o mundo como o mundo é. Tu tem que ver ele não de forma linear, mas de uma forma assim, ó, em layers, ou seja, em camadas. A profundidade, sempre não o aparente do aparente, mas o que está por trás desse aparente. Ver nas entrelinhas. E o Pedro, assim como você, assim como grandes coreógrafos que eu estou vendo, essa nova geração, eles conseguem ter uma sensibilidade de enxergar o mundo com outros olhos. E aí é nós buscarmos assim um artista, um coreógrafo não pode se intitular coreógrafo. Ele, antes de mais nada, ele tem que ser um artista. Gostar de tudo, ter um senso crítico apurado, gostar de arte, tem que vivenciar. Por isso mesmo essa minha vivência. Eu hoje sou, com muito orgulho, um palhaço.
me descobri desde novo, sempre trabalhei com teatro e circo e consegui deixar o meu clown, meu palhaço vir aflorar. Isso tem me feito muito bem. E aquele tempo eu vivia com muitas certezas e graças a Deus que pude cruzar com talentos como vocês e quebrar esses paradigmas, né? E voltando ao Pedro, ele conseguiu fazer e consegue fazer com uma visão muito própria as coisas de raiz, de uma simplicidade, mas de um poder. E aí a gente entende que o trabalho, quando é trabalho por si só, ele não passa de uma linha, ele não passa. O trabalho, quando é visto e todo mundo olha, é um trabalho bonito, técnico, bonito. Mas quando um trabalho tem aquele que a mais, que ele consegue unir a técnica, que ele consegue unir a paixão, 2 itens, a parte artística. Mas tem um terceiro item que a gente chama que é o item, a coisa mística, né? Que é como se fosse o acorde de dó, 3 notas, as 3 cores básicas, né? Aquela coisa mística, Pai, Filho e Espírito Santo, sabe, essa tríade. Quando ele consegue unir tudo isso, tanto a técnica, quanto o coração, quanto a parte, tem essa resposta, porque tu não vê, tu começa a sentir. E aquilo te atinge de uma forma que tu fica, sabe, tu fica anestesiado, eu posso dizer. E tu leva aquele trabalho para o resto da vida. Então, da minha colaboração, que eu posso dizer para você, antes de mais agradecendo já, é que nós todos devemos nos permitir viver um pouco nesse mundo da loucura, com responsabilidade, nunca esquecendo um trabalho, muito trabalho técnico. Seja o que for, qualquer bailarino precisa trabalhar muito o corpo, porque o corpo é essa expressão. Um corpo bem preparado, ele te dá condições de fazer coisas inimagináveis. Porque às vezes, um coreógrafo, e tu sabe disso, da ideia, desse mundo de loucura que nós vivemos, a gente imagina coisas lindas. Mas entre este mundo do imaginário e a realidade, nós temos alguns filtros. Um deles são nossos bailarinos. A capacidade técnica, a ideia pode ser linda, mas se nesse meio, entre a técnica, a didática de passar, não for bem ajustada, o trabalho da ideia, tu olha, nossa, entre a obra imaginada do Criador e o que é apresentado, às vezes, tu não consegue perceber e tu fica, nossa, é bonito, mas você não sente. E quando existe essa química, nós todos sentimos. Eu fico muito feliz de poder voltar, estar participando, você me dá essa oportunidade, colaborar, entendeu? Né, o professor Tony, consegui, né, quantos anos aí acompanhando, né, desde o começo, né, pessoa competentíssima, lindos trabalhos. E assim, o que tu precisares, estamos sempre aí. E a todos que estão assistindo, deixar essa mensagem simples, da simplicidade, unindo técnica, mas que cada trabalho seja sentido, não apenas visto. Seria essa a minha mensagem, só, apenas isso. Né? E muito obrigado, querido. Muito obrigado. Fique aqui que a gente vai continuar nosso papo ainda. Perfeito, tudo. Eu acho que a gente tem, como eu disse, o Paulo foi uma das pessoas que me inspirou. E dentre tantas pessoas, ele falou, dentre tantas pessoas, quando eu liguei para ele, ele disse, por que você está me chamando, Robson? Mais que honra. E eu disse, cara, nós temos diferenças nesse nosso mundo tradicionalista. E essas diferenças, quando elas se somam, elas se tornam maravilhosas. E lá atrás, quando eu estava iniciando meu trabalho como coreógrafo, um dia eu recebi a ligação e era o Paulo me convidando para fazer uma coreografia para um grupo que ele era professor. Imagina, o cara que era uma referência te chamando para trabalhar do lado dele. E ele me deixou tão à vontade, tão tranquilo para fazer o trabalho, e ao mesmo tempo eu me coloquei tanta responsabilidade, que eu tenho absoluta certeza que a gente não chegou nem perto do que a gente podia fazer. Porque
eu precisava amadurecer para ter essa oportunidade. Mas assim, se eu já admirava esse cara antes dele fazer esse contato comigo, depois então, nossa, se tornou uma mega referência, porque quando você abre as portas, e eu estou falando da referência e convidei ele, e não falei para ele o principal motivo, porque eu queria falar aqui, porque quando eu iniciei falando da dança de salão, eu falei de compartilhar. E o nosso movimento, ele é excluente, na maioria das vezes. Eu faço a minha e pronto, ó, eu não, o que eu sei é meu. Eu me tornei famoso, eu me tornei conhecido no tradicionalismo. Bom, então o que eu sei é meu. Não, e esse é o maior erro. Quando se compartilham as coisas é que a gente se torna grande. Cara, e tu é um monstro, para mim, assim. E aquele teu gesto fez com que lá no mês de dezembro, lá no mês de dezembro, quando a gente tocou no assunto de se reunir lá em Tramandaí para fazer um encontro dos coreógrafos, né? Viesse aquela mensagem que tu me disse, mas homem, nós não somos nada sozinhos, se nós não compartilharmos. Foi você que me disse isso. E naquele dia, e a partir dali nós reunimos os coreógrafos no mês de janeiro em Tramandaí. E de janeiro para junho nós fizemos um evento que não foi grande em número de pessoas, mas em expressividade e retorno dentro das criações coreográficas. Nós tivemos 2 dos maiores nomes da dança mundial do nosso lado, compartilhando o seu saber, compartilhando o seu conhecimento conosco. E aquilo foi maravilhoso porque nos reavivou, nos reanimou a todos que participaram daquele momento. O Encena foi uma criação nossa, de vários coreógrafos juntos, de uma ideia lá do passado, de uma conversa de um dia lá de trabalho. E para falar das criações coreográficas, para falar, nós evoluímos tanto dentro das criações, que até esquecemos de passar as lâminas ali do PowerPoint. Nós evoluímos tanto nas coreografias que antes, como disse o Paulo, ele estava lá assistindo, como me disse o Pedroso, que lá no início, lá no Obral já tinha entrada e saída. Os grupos já faziam, mas não era divulgado, porque era um aquecimento. Era um aquecimento, é isso aí. Os grupos preparavam, davam a mão e entravam dançando, balançando para um lado e para o outro, para não entrar caminhando. Era assim, índio, eu não estava lá para saber, mas os grupos preparavam assim, caminhando, balançando de um lado para o outro para aquecer, para chegar na hora de dançar as danças tradicionais e não entrarem frios para as danças. Assim contou o Pedroso. E dali começaram a se desenvolver coisas diferentes, simples, mas diferentes, porque nenhum queria passar o limite da tradição gaúcha. Nenhum dos professores queria fazer isso. Poderia passar dos limites? Não. Se tu entrar abraçado com a tua prenda, tu vai ser descontado. Se tu fizer tal coisa, e assim era. E aí alguns índios, guaracis, Pedros, Pedrosos, Rui, Arrudas, começaram a vir cada vez mais atropelado e mais louco. Um entrava um atrás do outro, cortando a frente da prenda, fazendo voltinha nela. O outro entrava com a prenda girando, e isso era inovação. Que eu me lembro, está ali a foto bem ruim até, de 1995. É o segundo Fegarte que eu fui assistir em Farroupilha. E eu estava acompanhando esse grupo e não imaginava o que eles iam fazer, porque tinha um grande irmão meu, o Rodrigo Machado, lá da minha terra, de Santana do Livramento, dançando, e eu acompanhava esse grupo de danças. Não fazia ideia do que eles iam fazer e do que era. Mas era legal
eu estava me sentindo bem ao lado deles pela confiança e a motivação que existia, passada pelo mestre Pedro Pedroso. E o sentinela da querência de Santa Maria entra dançando uma vaneira, bailongo do Mato Grande, Mato Fundo. E já na vaneira eles vêm e fazem uma fila, sapateando os guris, as meninas sarandeando, fazem 2 filas de prendas no meio e uma fila de peão de cada lado das prendas. Só colaborando, ele começou a usar disposições em figuras geométricas. Exatamente. Em posicionamentos, Então, aquilo mudavam as figuras geométricas. Lindo, as pessoas mudavam sapateando de um lado para o outro. As meninas sarandeando de um lado para o outro. Daqui a pouco eles fecharam uma fila. E os rapazes vêm sapateando, saltam e giram no ar. Mega inovação na época. No meio do sapateio, o sentinela gira no ar. O ginásio aplaude. Eles dançam as danças já com aquele afeto das pessoas gostarem da inovação que eles apresentavam. Maravilhosas as danças. Chega na saída, eis que acontece esse momento. Aqui. A música verdadeira é de um festival e ela se chama Pulpeiras de Santa Luzia, né? E eles fizeram uma adaptação àquela música e transformaram nas Pulpeiras de Santa Maria. E a história de um cantador apaixonado que canta com seu violão e faz serenatas para sua amada. E ela era loira e seus olhos azuis refletiam a dor e a agonia. Enfim, chega na música uma valsa linda, a música calma. Para e eles formam 2 rodas. E no centro, o casal lá, era o Luiz Geraldo, nosso grande amigo, e a querida, amada que Papai do Céu levou o anjo amado para junto dele, a Denise Noal Beckman. Eles caminhavam um em torno do outro assim, e o grupo ficou caminhando, e a música lenta, e eles caminhavam devagar assim. E todo mundo ficou apreensivo com aquilo, porque vinha num clima aquela valsa. E daqui a pouco ele ergue ela nos braços e levanta e gira com ela no ar. E aquilo ali era fantástico na época. Nossa Senhora do Céu, o ginásio começa aplaudimos de pé. A levantar em pé. E para culminar com isso tudo, todos os peões erguem sua prenda. E o ginásio aplaude em pé e grita: é campeão e foram campeões. Então, essa foi a primeira vez que eu lembro, até porque fazia pouco tempo de ter visto isso. A partir dali, vieram coisas maravilhosas uma atrás da outra. E nós evoluímos tanto. Eu trouxe, para não dizer assim, o Robson fala, eles falam, mas não mostra. Está aqui. Sabe o que é isso aqui? Não fazem ideia, né? Isso aqui é uma coreografia de entrada e saída de um grupo. Isso aqui é a preparação da coreografia de entrada e saída do CTG Campo dos Bugres. Isso é uma monografia. Congela. Isso é uma monografia, certo? Praticamente. Mas não, se você ler as referências bibliográficas, a parte de concepção do trabalho, as fontes das pesquisas, tudo estão aqui. E minúcias, os formatos, as partituras usadas na época. Daí, nossa, que legal, o Campo dos Bugres fez isso. A maioria dos grupos hoje se prepara assim. São verdadeiros trabalhos de conclusão de curso, as coreografias. Então, essa evolução na preparação da temática, da indumentária, da técnica dos dançarinos, como disse o Paulo. Nós passamos a trazer novos artistas para fazerem parte dos grupos de dança, dentro das criações coreográficas. Não basta mais
o professor instrutor de dança, vem o coreógrafo. E se o coreógrafo achar que é necessário, vem o professor do circo. Se ele achar que é necessário, vem o professor do teatro. E nós evoluímos. E aquilo que antes era apenas um aquecimento, uma preparação, se tornou um espetáculo de 3 minutos e meio, 4 minutos no máximo. A gente conta histórias. A gente transforma coisas em 4 minutos, 5. Se prepara uma monografia, um trabalho, um TCC, para 8 minutos no total, no máximo, que é a entrada e a saída. Tamanha é a preocupação com as coreografias, com as criações coreográficas. Então, gente, assim, o Paulo, como eu disse, ele tem essa vivência fora do tradicionalismo. E, com certeza, essa vivência faz com que ele traga coisas para dentro do movimento. E ele é muito procurado por isso. Pela questão de interpretação, por ser um avaliador de interpretação, de ter sido um avaliador de interpretação, por trabalhar com a interpretação diariamente na sua vida. Esse trabalho é que eu acho interessante e que eu queria, Paulo, que tu comentasse esse formato, né, a essa maneira que você traz para o seu trabalho dentro do CTG como instrutor de dança, que você traz claro, da escola. Até interessante isso, porque bem há muitos anos atrás, nós éramos criticados, porque o pessoal não entendia o porquê trazer o balé, por que pedir para as pessoas, os bailarinos, fazer uma técnica, um alongamento. Isso não é tradição, isso não é... E a gente era criticado quanto a isso. Hoje isso faz parte, porque há um entendimento que o bailarino, né, precisa trabalhar o seu corpo para isso. Quando ele me perguntou a respeito disso, eu falei para ele uma vez, é que o nosso foco não é o foco, ou seja, ou no gaúcho, não é isso. O foco é na pessoa, é no corpo, é em desenvolver o artista. O foco é no artista. Desenvolver o senso crítico, para que o corpo tenha um lastro que nos dê condições desse bailarino fazer o movimento com uma técnica ou não, ou desconstruir algumas coisas que com o tempo, de tanto fazer mecanicamente, ele não consegue fazer de outra forma. Então, nós buscamos trabalhar isso, trabalhar essa desconstrução e trabalhar que ele tenha uma técnica apurada para que cada movimento, ele não dance apenas a dança gaúcha, mas se for dançar um tango, que ele tenha propriedade naquilo. Se ele for dançar um forró, que ele tenha propriedade também. Que o corpo dele permita que o coreógrafo diga, olha, dê um salto aqui, mas se o salto também... não, eu vou dar um salto aqui, eu vou me machucar. Não, que ele tenha pelo menos uma base técnica para que os coreógrafos, os professores... Tudo isso. E o teatro nos ajudou também, os jogos teatrais, nessa parte de interpretação, porque é uma construção, não há como... você trabalha, nós trabalhamos com alguns alunos, que eles vêm desde pequenininhos fazendo alguns movimentos condicionados, porque é a porta de entrada, às vezes, ao CTG, o contato com a dança. E aquele movimento desde pequenininho, repetitivo, quando você quer colocar um movimento um pouquinho diferente, ele não consegue, ou ela não consegue. E eu acho que nós, é uma opinião particular, eu acho que cada professor, cada instrutor, cada coreógrafo deve entender da responsabilidade. Não estou dizendo que não se entenda, não é isso. Mas quando você vai trabalhar, você tem que saber qual é o resultado daquilo, entendeu? Qual é a mensagem que você passa? Eu faço um movimento apenas por passar ou eu preparo esse bailarino? Então, a gente era criticado por isso, porque a gente se preocupava pela escola que a gente teve em preparar o bailarino. Não, mas eu não vou fazer balé, isso aí
isso não tem nada a ver, eu vim aqui para dançar, eu quero botar minhas botas, eu quero botar minha sapatilha e dançar. Eu digo, não, mas não é bem assim. Vamos fazer aula. Havia, hoje ainda há uma resistência, né? Então hoje no trabalho a gente procura trazer uma vez por mês um professor, meus colegas de teatro, a nossa professora de balé, professor de dança de salão para ensinar os comandos, técnicas e tal, vários outros, inclusive professores que trabalham, né? O professor Nelson de Passo Fundo é um excelente professor de Tai Chi Chuan para equilíbrio, energias. Então tem um monte de coisa que a gente procura trazer para dar o embasamento para os nossos bailarinos. Hoje há uma aceitação bem maior, o pessoal entende a necessidade, porque o próprio bailarino descobre, não, eu estou conseguindo fazer isso, nossa, ele consegue entender o porquê dessas técnicas, né? E eu noto que, assim como houve uma evolução, a gente enxerga grupos que convidam bailarinos, bailarinas, e que fazem trabalhos fantásticos. Se você vai numa final de Enarte ou até nas interregionais, são trabalhos assim que de encher os olhos. E você nota isso. Além da propriedade de grandes coreógrafos, de ideias, você consegue ter alguns grupos que têm bailarinos capacitados, preparados, para fazer com que a ideia do criador apareça nesse plano físico mais próxima possível da ideia, daquilo da proposta, né, que foi colocada. Então, antes, não era bem aceito isso. A gente havia muita resistência. E essa turma que você falou, Spacato e tal, foi uma turma juvenil, porque os adultos já estavam mais assim, e a gente trabalhou com eles desde 2, 3 anos com a ideia. Trabalhamos aqui, né? Muita aula, o professor Hugo de Lavalle trabalhou com os meninos, e a gente trabalhava com as meninas, inclusive dando aula de História da Arte, conversando muito, né? Dando esse embasamento. Eu dava aulas de História da Arte antes dos ensaios. Durante o ano inteiro a gente deu várias aulas para esse conhecimento e tal. E surgiu aquela geração, uma geração com propriedade, uma geração forte, uma geração com personalidade, que é o que a gente buscava, né? E que a gente sabia que era criticado por muitos, mas a gente só gostava de dançar. Era isso que a gente vendia, como você falou. Vamos entrar e vamos fazer o que a gente gosta. Nós gostando é a conta. E o resultado artístico, cênico, a gente, né, até hoje a gente é lembrado, e isso foi muito bom, né? Acho que tem marcado a vida deles, dessa geração que passou, e de algumas pessoas também que lembram. Isso é um presente, né? A gente vê hoje que valeu a pena. Todos os dias, tu sabe que a gente trabalha todo dia, noites e noites, né? Dia, tarde, não tem domingo, não tem nada. E quanto tempo a gente se questiona, puxa vida, o que será que eu estou fazendo? E quando chega num tempo assim, vê que os trabalhos são reconhecidos, tu sabe que tudo vale a pena, né? É isso aí. Oi, fantástico. É exatamente isso. Gente, como eu disse, é muito bom ouvir isso e relembrar essas coisas, e principalmente porque se vê que tem resultado. Que eu estava assistindo a um programa de TV alguns dias atrás, para minha surpresa, quando eu vejo o Lázaro, que hoje faz parte da montagem do Cantando na Chuva, junto com a Cláudia Raia, era um desses bailarinos do elenco do Paulo. Se é para deixar uma mensagem também para o professor da responsabilidade de uma palavra, naquele tempo eu talvez não tivesse tanta noção. O Lázaro começou dançando atrás de umas cadeiras no CTG, e o Lázaro era uma daquelas crianças que ficava naqueles moinhos, ali numa vila, pulando, dando mortal na serragem. E ele era um menino que tinha muita vergonha, porque ele se sentia, né, diferente e tal. E ele dançava atrás das cadeiras, nós ensaiávamos no meio assim, e ele me pediu, professor, posso ensaiar? Eu disse, claro que pode. Ele ensaiava assim, nós não víamos ele assim. E houve teve um dia de chuva muito, e faltou, mas eu não via o Lázaro. Não via entrar, não via sair.
E todo mundo sabe que quando o bailarino acha que dança, começa aquele negócio, eu faço na hora, tudo bem. E se estressa um pouco. E eu disse, não tem mais ninguém para dançar o balaio. E olha o Lázaro, não sei o quê. E ele disse, vem, não. Ele entrou. Quando o guri entrou, simplesmente foi uma mudança completa naquela geração. Porque o menino simplesmente escutou tudo o que nós falamos. Ele já entrou com propriedade, já sabia o sapateio. Ele já veio com atitude cênica, atitude corporal, sapateio em cima, sorrindo, brincando. Aquilo foi um choque. E ele acreditou, ele disse, o que você me falava era isso, e eu estou fazendo isso. Aquilo também para mim foi um aprendizado. Não é o caso do pensar. E hoje ele, com a Chiara, ele me ligou esses dias, porque também tem um festival de alguns sapateadores agora no Rio de Janeiro, e ele quer levar alguns trilhadores daqui, e essas é uma mulher, eu não lembro o nome dela, vai ter um festival, eles querem montar, ela vai montar um espetáculo com sapateios do mundo inteiro. E ele nos convidou, vamos ver agora, eu acho que é outubro, ou é perto da nossa final. E ele disse, eu estou fazendo, isso também a gente sente, né, como se fosse da gente, é uma vitória de todos. Ver um aluno que saiu, saber da história, companheiro nosso, e aquele mortal que ele fez em Passo Fundo quando ganhou, eu nem sabia. Porque quando eu fui buscar ele, que eu buscava ele para ensaiar, o pai dele tirou 3 tábuas, assim, da garagem do lado, assim, arrancou as tábuas, botou no chão, e eu fui buscar, ele estava ensaiando com chuva, ensaiando naquelas 3 tábuas. Vocês não acreditam, isso é uma história de um filme. Ele não falava para ninguém, uma humildade, ia de bicicleta do outro lado da cidade, com chuva, numa bicicleta. Nós de carro, eu não via o Lázaro. Ele ia, a força de vontade, e se ele conquistou isso, é graças a ele. E ele e a Chiara hoje vão fazer a novela da Record, né, como um casal de palhaços também, que é a vida dele, né, um grande palhaço. E ele continua com a mesma força, a mesma vibração. Isso é um exemplo para todos. Exemplo para todos, né? Admiro ele, respeito, e acho que muita gente poderia se espelhar numa história assim. Teríamos muito mais artistas, né? Com certeza. Bom, gente, fantástico. É uma satisfação imensa poder compartilhar com vocês um pouco das histórias que a gente vivencia. Somos contadores de histórias, né? Das vivências e principalmente dos nossos anseios de perpetuação do que a gente faz. Por termos vivido e vivermos em ambientes paralelos também ao tradicionalismo, a gente sabe da importância que isso tem, da importância das nossas danças de salão, da importância das nossas coreografias de entrada e saída. E que isso precisa se fortalecer, isso precisa ser divulgado, isso precisa ir além, para que as pessoas saibam o quanto a gente faz e reconheçam tantos outros talentos que ficam guardados nesse círculo que a gente faz dentro do movimento. Tantos outros talentos que estão por aqui, espalhados no Rio Grande do Sul, nos grupos de dança, ou em Santa Catarina, lá na Bahia, lá em Querência, no Mato Grosso, onde a gente esteve. Tantos talentos que a gente vê. Da arte, não só da dança, mas da arte como um todo. Esse é o desejo, e por isso eu aceitei essa empreitada. Porque a gente tem muito para compartilhar. E todos nós, às vezes a gente acha que não, mas a gente tem muito para compartilhar. Para passar adiante, principalmente da nossa cultura. Professor Tony, mais uma vez, muito obrigado pelo convite e por toda essa história que a gente sabe, nós somos amigos de longa data e a partir do momento que nós passamos a compartilhar mais os nossos conhecimentos e a nossa vivência, nós crescemos bastante. Encerramos então, deixando aberta a palavra para o pessoal. Alguém
quiser se manifestar, perguntar, questionar ou falar, ou simplesmente mandar um beijo para o seu pai, para sua mãe, para você, enfim, né? Porque é muita coisa e o tempo voa. Robson, nós queríamos te desafiar a dançar aquela milonga. Mostrar a diferença para nós, né? Na prática dela. Sai ou não sai? O que tu acha, Boca? Eu acho que seria uma boa, né? Eu acho. Aproveitar esse tempo para ver na prática, né? Eu gostaria de ver também, cara. Também. Eu aprendo um pouco, né? Quem gostaria de ver, levanta a mão, por gentileza. Acho que tu tem uma... Só algumas pessoas que vieram contigo não levantaram a mão. Proteção. Já sei que eu vou sofrer com isso. Bom, muito obrigado, querido. Eu vou sentar então para te assistir. Doni, muito obrigado também por tudo. Obrigado a todos. Ai, milonga. Tem uma que diz assim, Tony. Ai, milonga. Roberto, por favor. Vamos dançar milonga, uma para lá e dois para cá. Opa. Poxa vida. Só para, então, assim, reza a lenda que a milonga, que eles estavam dançando um tango na fronteira, e que, como o tango era proibido, era uma música de meretrícios, quando a polícia chegava, os músicos aceleravam o compasso do tango e passavam a tocar a milonga. E daí surgiu. Isso é uma lenda. Se verdade ou não, não existem registros oficiais, né, professor? Né? Mas a gente ouve isso muito na fronteira. Então, assim, a nossa milonga deriva disso. E ela ganhou um passo muito peculiar e que só no sul do Brasil se dança, que é o 2 e 1. Em lugar, dificilmente a gente encontra outros ritmos que se dance assim. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas me echó el amor. Yo soy un gordo viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras las tabas me den con qué. Nos tenemos que ir, porque en el barrio labura un chorro que se parece a mí, y el comisario me la tiene jurada, aunque se supo que no hice nada. Me mira a mí, que disimulo, pero es peor porque tengo cara. Nos tenemos que ir, porque el rusito me dejó el Fiat que se la banca. Y por las dudas tengo un horario de trenes para elegir entre los andenes uno que esté por ir a un cachito de tierra que quiera ser torturada. Nos tenemos que ir, porque en la ciudad si lo pensas bien no nos ata nada. Ni tu laburo en el peaje encerrada, Ni mi viejita que está enterrada. Y antes de morir me dijo el destino, lo inventas vos, no te niegues nada. Nos tenemos que ir y dejar salir a nuestra manada sedienta, a tragar asfalto con cerveza y a descifrar la canción que dibujan los pajaritos en el alambrado